E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos de volta aí com mais vídeos no canal. Nós passamos um tempo ausente, certo? Porém, agora nós estaremos voltando aqui com uma super dica, uma super novidade para todos vocês que já acompanham o nosso canal, sempre acharam interessantes as nossas dicas. Vem aqui uma dica super interessante para quem tem pouco tempo para ficar aí acompanhando a volatilidade do mercado de cripto, certo? Como vocês sabem, o mercado de cripto é um mercado muito volátil. Então, operar no dia a dia se torna um pouco complicado para quem deseja estar alavancando suas operações, porque nem todo mundo pode ficar um determinado tempo em frente ao seu computador operando. Então, para isso, eu trouxe para vocês essa super dica, que é a Exchange Pionex, quase 2 anos de lançamento, e vem aí tendo uma grande aceitação no mercado. É uma exchange que ela trabalha especificamente com bots, ela foca na operação automatizada. Então, para quem tem pouco tempo para estar aí fazendo trade, é uma ótima alternativa. Alguns de vocês acredito que já conheçam a operação com bots. Quem não conhece, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para estar abrindo a sua conta aqui na Pionex e também está aí fazendo parte do nosso grupo no Telegram, ok? É um exchange, pessoal, que foca, como eu falei para vocês, na negociação com bots. Isso não quer dizer que vocês não consigam fazer operações manuais, conseguem sim. Porém, quem deseja aí, eu quero entrar no mercado de cripto, mas eu não posso ficar acompanhando diariamente. Então a solução para você tá aqui, ok? Bem, pessoal, a Pionex é uma exchange internacional, porém ela já também trabalha com o seu layout na nossa língua portuguesa, o que facilita o nosso entendimento e os nossos comandos dentro da exchange, certo? Ela também tem o seu próprio aplicativo, vocês podem estar utilizando e acompanhando tanto pelo desktop como pelo iOS ou Android. É um boot super simples, leve. Vocês conseguem acompanhar em tempo real, fazer retirada da lucratividade das operações de vocês, e com uma grande recomendação, é apenas 0,05% a taxa de operação. Grandes exchanges como a Binance e outras, elas cobram geralmente o dobro disso, além de também possibilitar que a gente opere com pouco capital. Com a Pionex, vocês conseguem estar colocando um robô para rodar com 100 até 30, 20 dólares, certo? Porém, eu recomendo acima de 100 dólares para você ter aí uma quantidade bem grande de grades, ou então conseguir fazer com que esse boot consiga rodar entre um intervalo de preço e uma quantidade de tempo melhor, certo? Vou mostrar um pouco para vocês sobre como é a Pionex. Aqui vocês têm um layout do site, certo? É quantificar sua negociação. A primeira exchange de criptomoeda do mundo com bots de negociação embutidos. Aqui as últimas notícias, o último palestado, certo? A quantidade de dias que Pionex está funcionando. A Pionex ela é licenciada, certo, pelo MSD, que certificou ela como uma empresa inidônea. Então é uma empresa que tem bastante credibilidade, foi auditada, os seus robôs e as suas operações são de confiança. Ela agrega liquidez de Binance e Huobi, certo? É uma espécie de API que eles têm ligados diretamente com a Binance e a Huobi. Então isso facilita que vocês sempre tenham liquidez. Não vai ser um exchange que vocês vão entrar e não vai ter uma liquidez para as operações de vocês, certo? E é apoiado aí, como eu falei para vocês, é uma iniciativa internacional pelo grupo Binance Capital e Zen Food. São grupos aí internacionais que também originaram-se do Bit Universe, é outra plataforma de boot automatizado. A Bloomberg, que é um dos canais de investimento de maior renome no mundo de investimentos econômicos, também já fez uma review, já fez alguma explicação trazendo sobre a Pionex, trazendo essa inovação. Deixa eu abrir aqui para vocês estarem dando uma olhada. Tem esse artigo aqui na Bloomberg, certo? Explicando um pouco sobre o projeto. O foco da Exchange é atrair justamente pessoas que operem automatizado,
Também você pode fazendo suas operações manuais, mas ela trabalha com uma gama enorme de boots para cada situação de mercado, para cada estratégia do usuário. É interessante, a grande maioria dos grandes players do mercado cripto operam com boots, certo? É um mercado muito volátil que para você às vezes estar acompanhando no dia a dia é um pouco complicado, saber a hora certa de entrar, a hora certa de sair. Então com o boot você tem o risco, porém esse risco é reduzido em mais de 90%. A tendência é que nessa modalidade de boots vocês consigam aí um retorno praticamente garantido. Às vezes em curto prazo, mas na grande maioria dos casos, médio prazo, longo prazo, certo? Você pode estar configurando um boot para uma operação momentânea, uma volatilidade de momento, ou você pode criar um boot aí para você deixar ele rodando e esquecer, que é o meu caso, certo? Eu estou aqui já logado aqui no Pionex PT, certo? Bem, pessoal, aqui seria aqui a página de trade, certo? Como vocês podem ver, Pionex ela importa o gráfico de TradingView. E aqui o que são essas linhas que estão aparecendo aqui? São as grades que eu tenho definidas nesse boot. Eu estou rodando um grid trading, que é o boot tradicional. Eu particularmente gosto muito dele. Ele envolve menos risco. Se você tiver um pouco de paciência, a médio e longo prazo é um lucro certo, certo? Mas para quem aí deseja um pouco mais de risco, para algum token alavancado, nós temos boots para todas as situações. Inclusive nós temos um boot que é o Spot Future Arbitrage, que ele é o que? Ele é um boot que trabalha com a arbitragem entre o valor à vista e o valor de futuros, que geralmente nós temos aí uma variação de 1, 2, 3%, certo? A diferença é que ele não alavanca o seu capital. Ele é praticamente assim nulo de você ter perda. Porém, o retorno também não é igual ao quando você se expõe com maior risco. Porém, é um boot que você consegue um APR aí de 15 a 50%, que vai lhe deixar aí bem satisfeito se você não quer correr tantos riscos no mercado. Em nenhum lugar você consegue um retorno desse com tão pouco risco. Como vocês podem ver, Pionex tem uma variedade enorme de robôs, um para cada situação ou para cada perfil, certo? É muito interessante. Eu particularmente gosto muito do tradicional e do Spot Futures, certo? Nesse momento eu estou aqui nessa conta com esse boot rodando. Eu investi $300 e estou com um ganho aí de $45, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é porque eu dei um zoom. Vou aqui maximizar para vocês darem uma olhada, certo? Bem, pessoal, tá aqui. Como vocês podem ver, cada linha dessa, nesse caso as linhas verdes são as minhas linhas de compra e aqui minhas linhas de venda. Cada vez que o preço atinge essa linha aqui, ele vai vender. O preço retraiu a linha de baixo, ele vai comprar. E cada vez que ele faz essa operação, eu tenho um lucro baseado no parâmetro que eu defini quando eu criei o boot. Então é uma coisa para você fazer e deixar esquecer. Nessa situação, quando eu montei esse boot, eu quis fazer ele para a longo prazo, até que está bem a médio prazo, porque o BTC já está quase batendo em 60, que foi como eu defini o meu boot. Eu coloquei de 10.000 a 60. Aqui, como vocês podem ver, vou detalhar aqui para vocês o meu parâmetro desse robô, certo? Aqui, pessoal, nós também temos as ferramentas para análise. Quem gosta de fazer análise gráfica, não só se basear em suporte e resistência, utilizar uma linha de tendência, uma Fibonacci. Aqui todos nós temos as ferramentas de acordo com o que tem lá no TradingView, ok? Deixa eu aqui detalhar aqui para vocês o meu boot. Bem, pessoal, tá aqui. Como vocês podem ver, eu criei um boot num range de preço entre $10.000 e $60. Quando eu criei meu boot, se eu não me engano, eu dei o start nele. Deixa eu só verificar aqui se eu tenho essa informação. Pronto, aqui nos parâmetros eu consigo mostrar para vocês. Esse foi o meu preço de entrada, ok? Quando eu criei esse boot, o Bitcoin bateu $41.000. Rapidamente ele teve a sua correção. Ele chegou, se eu não me engano, a 38.
35 mil, ele teve a sua correção, que é normal do mercado. O que é que isso fez? Esse valor que está abaixo dessa linha de equilíbrio aqui, até aqui eu estava com prejuízo, eu cheguei a bater 9% de prejuízo, porque ele retraiu bastante. Eu comprei, o meu boot ele iniciou na alta, porém com as operações do boot e a oscilação de preço, o meu capital ele foi sendo corrigido, independente da variação do preço também. E hoje eu estou com essa média aqui de aproximadamente 15% de retorno. Um grid anualizado com base no parâmetro atual de 100%, de 100% real, e com a previsibilidade de 125% ao ano, ok? Então, se seguir essa mesma tendência, esse mesmo parâmetro, essa mesma volatilidade, tende a que esse meu investimento aqui de $300, no mínimo, eu consiga 100% dele até o final do ano, certo? É um boot que eu configurei com 77 grids, ou seja, eu tenho 77 linhas de preço definidas nesse range. Entre 10.060 eu tenho 77 grades, faixas de preço definidas, onde o boot vai comprar e vender, certo? A minha quantidade por grade é de 0,001 BTC, ok? Eu não defini um stop loss, que é para quando ele atingir um preço mínimo, porque como eu botei um range bem longo, eu não acho isso interessante. E também não defini o meu take profit. Porém, se ele chegar ali a 62 e eu ver que ele não vai corrigir, aí eu posso sim vir aqui e definir o meu take profit. Eu posso botar aqui 61 mil dólares e quando esse preço for atingido, ele vai encerrar o meu boot, me garantindo esse lucro, ok? É bem interessante. Detalhe que a maioria dos boots de grade não tem. A Pionex, ela permite que você deixe seu boot rodando até praticamente infinitamente. Como você pode fazer isso? Tudo bem, eu investi $300, já tive um lucro de 45, só que eu não quero cancelar ou desfazer o meu robô, mas eu queria tirar esse lucro. Então como é que eu posso fazer? Tem a opção tanto aqui quanto no app, certo? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês com o app, que você pode vir aqui em tirar lucro. Como você pode ver, eu tenho tiráveis, ou seja, eu posso liberar do que está lá dentro do boot rodando $1,63. Eu já retirei 46. O que é que significa isso? Significa que o valor que não é necessário para que o boot continue rodando, você pode liberar. Feito isso, esse valor fica disponível lá na sua conta. Você pode criar um novo boot, você pode sacar, você pode comprar alguma outra moeda e deixar o seu boot continuar rodando naquele range de preço. Então isso é muito bom. A maioria dos boots de grade você precisa desfazer, parar o seu robô para você conseguir tirar o seu lucro. E em Pionex não, você consegue retirar o seu lucro sem desfazer o robô. Então, no meu exemplo, nessa situação atual, se eu ver que o Bitcoin vai bater $60, certo? 60 mil dólares, perdão. E aí, ele vai corrigir para voltar para 50 e vai ficar aí nesse range ainda aí um mês, 2, 3 meses. Eu não vou cancelar esse robô. Eu vou apenas ficar tirando o lucro e deixar continuar ele trabalhando, porque essa faixa de preço ainda é bem interessante, ok? Então, pessoal, é um robô fantástico, é muito interessante, eu tenho certeza que muitos de vocês irão gostar. É uma novidade, é uma tendência de mercado. Vocês podem ter um investimento aí rendendo muito bem, sem que vocês precisem estar acompanhando o mercado e exposto a volatilidades rápidas. Perder muito em pouco tempo é bem complicado. O mercado de criptomoedas ele é muito volátil. Se você entrar numa hora errada, você pode ter uma grande perda. Ok? Mostrar aqui um pouco para vocês, reforçando. Eu criei esse boot com $300 em BTC USDT, na faixa de preço, range de preço de 10 mil dólares a 60 mil dólares, 77 grades, que me dá em torno de 1% a 6,47% de lucro a cada ordem executada. Não significa que é 1% ou 6% em cima de 300, não. Significa que em cima dessa quantidade aqui da grade,
o meu lucro vai ser esse, porque esse lucro é pela grade. Se você definir suas grades com um valor alto, então seu retorno por grade vai ser bem alto. Porém, vai a critério de cada um. Vou mostrar aqui para vocês as transações. Ó, como vocês podem ver, com esse parâmetro eu estou tendo em média por grade 0,06 centavos de dólar, certo? Aqui como vocês podem ver. Às vezes acontece de ter um ganho maior, como vocês podem ver aqui, ó, 1,56 em uma grade. Por quê? Porque ele teve alguma movimentação rápida. Então ele me executou bem maior do que ele pretendia. Ele acumulou e executou, já que o mercado se moveu de uma maneira bem rápida. Então é bem interessante. No padrão ele vai sempre manter os 0,6, mas em grandes movimentações você consegue ter aí, ó, 1,30 de retorno nessa execução. Ok? Aqui é como estão as minhas ordens agora, nesse momento, tá? As ordens que estão apregoadas, aquelas lá que vocês viram no gráfico, as minhas ordens de compra e as que eu tenho pendente de venda. Para bater 60 mil dólares, eu tenho apenas 4 ordens a serem executadas. Essa ordem sendo executada, ele pode corrigir, ele vai continuar comprando, vai vender de novo. Ou seja, enquanto o preço estiver na sua faixa que você definiu, se você não tem uma pressa imediata, se você não criou um boot para retorno imediato, você pode deixar o seu boot trabalhando, que a tendência é que ele lhe dê um retorno tranquilamente, sem você passar frio, ok? Então, pessoal, é uma dica fantástica. Aqui são todos os boots que a Pionex tem disponíveis gratuitamente, tá? Você não paga nada para usar esses boots. Temos DCA. DCA é um boot muito utilizado por grandes traders, ele é bem interessante. Depois eu vou fazer aí um vídeo para vocês sobre ele. Então vocês têm uma gama enorme de possibilidades. Vocês podem operar no mercado de cripto sem estar muito exposto ao grande risco. Risco sempre há. Porém, quando você usa um boot como esse na Pionex, o seu risco reduz em torno de 90%. Ok? Então, pessoal, essa é a dica que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Convido vocês para estarem se juntando aí à nossa comunidade no Telegram. Cadastrem-se aí na Pionex com o nosso link aí na descrição do livro para estar ajudando a nossa comunidade. E vamos fazer o nosso mercado crescer. O mercado de criptomoeda ainda precisa de muito espaço aqui no nosso Brasil. É um mercado altamente interessante. É um mercado que atrai muita gente e está sendo um mercado de tendência. Temos grandes nomes entrando no mercado de cripto, o que cada vez mais consolida a tendência de que o mercado de cripto no futuro será o nosso mercado. Ok? Essa é a dica que eu trago para vocês hoje. Aqui mais uma vez para vocês estarem vendo. Toda vez que eu vejo essa página, eu particularmente gosto muito. É como se você visse a mágica acontecer, certo? Veja só aqui a faixa de preço, como vocês podem ver, ó, cada ordem apregoada é muito bom, é muito interessante, tá ok? Bem, pessoal, então é isso. Nas próximas semanas eu vou estar fazendo aí um vídeo de cada boot desse explicando sua funcionalidade. Essa introdução de hoje foi com o Grid Trading, que é um boot mais tradicional, é um boot mais clássico. Porém, para mim é um dos que eu mais gosto a médio e longo prazo. Nós temos também aqui o de Margin Grid, o Grid Reverse, são interessantes para volatilidade de momento. Cada boot desse você pode estar criando a sua análise e de acordo com o cenário está optando por um deles. Eu vou também mais à frente, eu vou escrever alguns artigos sobre cada um deles para disponibilizar aí para a nossa comunidade. E eu aguardo vocês aí, todos vocês utilizando a Pionex e entrando aí no nosso grupo do Telegram, ok? Muito obrigado. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas. Conhecimento, pessoal, é feito para ser disseminado. Muitas pessoas às vezes veem grandes oportunidades, grandes entendimentos e não compartilham. Então eu conto com vocês para a gente estar compartilhando esse vídeo e estar aí trazendo pessoas que consigam ter uma possibilidade de rendimento real com seus investimentos. A nossa situação aqui no momento é bem complicada. Nossa moeda cada dia mais se desvaloriza. Então é muito interessante nós termos alternativas de aplicação de rendimentos. Diversificar sempre é a melhor opção.
ok? Então é isso, muito obrigado, deixa o like e vamos junto. Valeu!